Olá, está no ar o programa Em Minas, exibido pela TV Alterosa em parceria com o Portal UAI e o jornal Estado de Minas. E o nosso convidado de hoje, ilustríssimo, prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Bem-vindo, obrigada pela presença. Ai, Carol, obrigado a vocês pelo convite, obrigado à direção da casa, aos diários associados, né? Deus é tão grande, né? Deus é tão bom. Eu entrar no estúdio da TV Alterosa para poder dar uma entrevista como prefeito de Belo Horizonte. Confesso para você que Deus reservou isso para mim. Eu agradeço todos os dias a ele, agradeço ao prefeito Fuad por ter acreditado em mim para ser o vice dele e tocar o barco, fazer o que o Belo Horizontino quer, precisa e merece. Então, já que o senhor citou aí que esteve aqui na TV Alterosa, foram 5 anos nesse estúdio, nesse mesmo estúdio. Não precisa de me chamar de senhor. Porque senão eu fico até assim meio, eu fico meio perdido. Ok, prefeito. Foram 5 anos. Sou o Álvaro da TV Alterosa, sou o Álvaro da Itatiaia, da Concórdia, de Belo Horizonte. Na minha vida, é claro que muda a responsabilidade, você administrar uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Mas eu sou o Álvaro, as pessoas estão me vendo nas ruas, elas perguntam. Eu não estou fazendo nada disso, Carol, com o intuito de popularidade, eu só estou fazendo as coisas que eu sempre fiz na minha vida, sabe? Então eu ainda não me acostumei a ser chamado de prefeito, senhor, eu não me acostumei com essa formalidade, porque eu já me acostumei há 55 anos ser chamado de Álvaro, do garoto que nasceu num bairro simples e pobre de Belo Horizonte. E eu vejo generosidade nisso. Mas não posso deixar de te perguntar se você sente falta da televisão, do rádio. Olha, me perguntaram esses dias, eu vou te responder da seguinte forma. Você tem saudades da TV Alterosa? Você tem saudades do rádio? Tenho saudade. Sabe por que a gente tem saudade? Porque saudade, ela está ligada a amor, saudade está ligada à sua história, saudade está ligada à sua origem. Você só tem saudade das coisas que você gosta. Você só tem saudade das coisas boas. Mas você quer voltar? Se você tem saudade, como na Câmara de Vereadores, você tem saudade da Câmara, mas você é prefeito. Eu falei, gente, não é saudade para voltar, não é saudade para isso. O que hoje me faz entender essa saudade é saber que Deus está me dando uma oportunidade de aqui a alguns anos falar que eu tenho saudade da Prefeitura de Belo Horizonte. Sabe? Essa é a saudade, a vontade de rever os amigos e entender que Deus tem um propósito na minha vida e que Ele colocou isso claramente para todos nós. Saudade do que de bom você viveu. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais? Vamos. Então, a gente falou da televisão, você é bastante ativo nas redes sociais. Você acha que a rede social, ela aproxima? É hoje uma ferramenta de comunicação, por exemplo, com o cidadão de Belo Horizonte? Ela aproxima, ela tem que ser respeitada, sabe? Ela aproxima, ela tem que ser respeitada, mas ao mesmo tempo também a rede social, ela é um local de ataques. As pessoas se escondem atrás do teclado para poder ofender o outro. Ele se sente no direito de ofender as pessoas, de desabafar, sabe? Ele quer desabafar, ele vai lá e entra num perfil de uma pessoa que ele nunca viu na vida dele, que ele não sabe a história daquela pessoa, ele não sabe o que aquela pessoa criou, né? Qual foi a história que ela construiu para chegar a ser profissional daquele time, ou para chegar a ser cantor para cantar para aquele público, ou para chegar a ser político para representar aquele município ou aquele estado. Eles não sabem essa história e aí atacam as pessoas. Essa é a parte ruim. Mas a parte boa é muito melhor. A parte boa é a aproximação com as pessoas. Eu nunca consegui mandar uma mensagem para um prefeito. Eu nunca na minha ideia, na minha vida, que dia que eu ia conseguir mandar uma mensagem para um prefeito, o prefeito lê minha mensagem e me responder. Não tinha isso, né? Hoje não, hoje eu respondo às pessoas conversam com o prefeito, devem conversar com o governador, devem conversar com o presidente da República, conversa com o cantor que ele tanto gosta, conversa com o artista da televisão que ele tanto gosta, conversa com você, né? Antes a pessoa não tinha esse acesso. Hoje a pessoa tem esse acesso e essa é a parte legal da rede social. Agora, falando sobre essa parte ruim, você chegou a receber críticas durante a viagem a Israel, né? E foi surpreendido, inclusive, pela guerra de Israel e Irã naquele momento.
Mas as pessoas não entenderam o real motivo da sua viagem, né? Esclarece pra gente, porque muitas das críticas vieram por isso. Mas aí eu esclareço, mas eu falo uma outra coisa, que eu já ia falar antes, né, quando eu falava da rede social, é porque a gente valoriza a parte ruim. Não significa dizer que a parte ruim seja a maioria. Não significa dizer que as pessoas não entenderam. A maioria entendeu sim. Tem 3 ou 4 que preferem ir para o ataque. E essas pessoas, a gente valoriza tudo isso. Mas eu te falo porque eu saio nas ruas. Eu cheguei de Israel e estava no aeroporto, fui recebido por familiares, amigos, pessoas belo-horizontinos que foram lá me abraçar, né? Então, a gente que valoriza demais o que tem de ruim na rede social. O que eu posso dizer é que eu fui convidado, assim como outros prefeitos, outros líderes de outros municípios do Brasil, para poder conhecer uma tecnologia urbana, não é tecnologia de guerra, eu não tenho que trazer nada de guerra. O meu sobrenome tem paz. Eu tenho paz no sobrenome, na minha certidão de nascimento. Qual é o nome? Álvaro Damião Vieira da Paz. Meu nome é Paz, P-A-Z. Eu tenho paz no nome. Eu não fui lá para saber tecnologia de guerra, eu fui lá para saber tecnologia urbana. Qual que é a câmera, por exemplo? Sabia que boa parte das câmeras que se usa no Smart Sampa, elas são israelenses? Então, se eu posso comprar direto do fornecedor em Israel, por que eu vou comprar aqui no Brasil para eu poder pagar mais caro por isso? É isso que nós fomos conhecer lá. De que forma que eles fazem, como que eles fazem, por que o país é considerado tanto pela sua tecnologia. Assim como todos os outros foram. Eu não fui para um país em guerra, eu fui para um país que é um país conhecido, reconhecido mundialmente pelas tecnologias que ele tem. Só que chegando lá, a gente estava normal, do mesmo jeito que eu poderia ter chegado na Espanha, na Itália, do mesmo jeito que eu poderia ter chegado em qualquer parte do mundo. Eu estava lá, assim como todos os outros nós estávamos, participando de feiras. Eu fui conhecer algumas cidades, entre elas Haifa, que foi atacada na guerra. Nós vimos essa cidade e 3 dias depois eu vi essa cidade sendo atacada, destruída. Nós fomos, estava tudo normal, até que chegou um dia, né, que foi o dia que começou a guerra, que falaram para a gente, falaram, olha, vamos mostrar para vocês aqui o bunker agora de uma forma que ele pode ser usado a qualquer momento. Eu assustei com aquilo, eu falei, vocês estão falando sério? Aí passou poucas horas depois, veio o ataque de Israel ao Irã. Nós não sabíamos de nada disso. Nós não sabíamos. E acredito também, muita gente perguntou assim, poxa, mas levaram vocês sabendo que ia ter guerra? Não, eu não acredito que eles sabiam disso e levou a gente para lá, não. Sabe? Foi uma coincidência e uma triste coincidência. A parte boa é que a gente conseguiu voltar e poder estar contando essa história aqui. E para exemplificar essa costura sobre a busca pela tecnologia em segurança, você esteve também em São Paulo, né? Para ver como funciona lá. E o que você viu em Israel, ouviu em São Paulo, que já pode ser usado aqui em Belo Horizonte, ou pode ser trazido para cá nesse quesito de segurança? A tecnologia facial. Hoje a câmera de segurança que se usa em São Paulo, que é uma câmera israelense, inclusive, é uma tecnologia facial. Eu consigo identificar uma pessoa em movimento. Até então, para você identificar uma pessoa, ela tem que estar parada olhando para a câmera. Se você parar, olhar para a câmera, aí a câmera consegue identificar, que é igual a câmera do celular vai te identificar para poder abrir o aplicativo que exige ali o Face ID, né? Lá não. Essas câmeras, elas conseguem identificar as pessoas andando. Mesmo a pessoa com um boné tampando o rosto, mesmo uma pessoa que está sendo procurada pela justiça, mas que fez uma cirurgia plástica, ela consegue identificar pela íris dos olhos. Olha para você ver a tecnologia disso. Então eu posso dar muito mais segurança para as pessoas na minha cidade, tirando das ruas essas pessoas que não merecem estar andando pelas ruas da cidade. Então são essas tecnologias que nós vamos conhecer. Só que o país, na verdade, Israel, o país, ele entra num momento político do Brasil, né? Se você vai para Israel, você é do grupo A. Se você não vai para Israel, você é do grupo B. E quando eu for para a China no final do ano agora, que eu fui convidado para ir para a China, para conhecer as câmeras lá, para conhecer o sistema de ônibus dos chineses. Aí eu sou do grupo B? Ah, não, o que vão falar? Então é isso, sabe? E nesse jogo político envolveram aqueles que estavam lá em Israel. Nada disso, a gente foi lá para poder fazer um trabalho, a gente fez, não conseguimos fazer 100%, porque tivemos que voltar no meio, porque ele foi interrompido. Sim. Agora, falando sobre o retorno para o Brasil, a chegada em Belo Horizonte, além de ter ali várias pessoas para recebê-los, teve também um grupo que já estava fazendo uma manifestação, né, servidores ali em busca de reajuste.
Como foi para o prefeito lidar, né, com essa greve dos servidores da educação, com mães, com filhos fora da escola e com eles pedindo ali reajuste? Como foi lidar com essa crise? Voltar tendo que lidar com isso? Com muita tranquilidade, como sempre fiz. Você tem que ser honesto com as pessoas, né? Alguém vai falar que o prefeito não dá um aumento porque ele não quer, que ele não quer isso, ele não quer aquilo? Claro que não, todos nós queremos. Só que eu tenho que ter uma responsabilidade. Eu tenho que ter uma responsabilidade não só com esses servidores, como com todos os outros servidores da prefeitura. São 14 categorias. Com aquele mesmo índice, a gente já havia negociado e fechado com 13 categorias. E era isso só que eu queria que a classe dos professores e professoras entendesse. Não é que a gente não está dando aumento porque não mereça, ou esse prefeito, ele é contra a educação. Claro que não, eu sou oriundo de escola pública. Eu estudei, fui no Flávio dos Santos, foi no Hugo Pinheiro, é escola estadual, escola municipal. Eu sou oriundo de escola pública. A gente vai valorizar e a gente está valorizando. E a gente mostrou isso através das negociações, tanto é que a gente fechou no mesmo índice. Sim. Agora, para eu fechar só essa questão da viagem a Israel, o que mudou para o prefeito e para o Álvaro Damião, depois de ter sido surpreendido por esta guerra na volta para casa? O que mudou para você vivenciar tudo isso? Olha, eu tive 2 oportunidades na vida que eu confesso para você, elas tocaram muito em mim. Essa de Israel tocou em mim, assim como a cobertura que eu fiz pela Rádio Itatiaia na época do voo da Chapecoense, da Lamia, que acabou caindo na Colômbia e 72 pessoas morreram. Eu fui para Chapecó, Santa Catarina, e fiz a cobertura daquele velório no estádio, na Arena Condá, com aqueles mais de 50 caixões enfileirados. Eu voltei de Chapecó outra pessoa. Não que eu não fosse aquela pessoa, mas valorizando ainda mais a vida, sabe? Valorizando a vida, valorizando as pessoas que me cumprimentam, que gostam de mim. E de Israel não foi diferente, porque as pessoas perguntam assim, você via o míssil? Via. Eu via, a gente via. Se ouvia? Ouvia. Do mesmo jeito que você olha para o céu aqui e você vê um avião passando, a gente via míssil passando. Sabe? A gente não vê o formato do míssil, porque os ataques eram à noite, o míssil ele já é escuro, né? Até para eles poderem tentar de alguma forma atingir o objetivo deles, que é cair no lugar onde eles estão programados para cair, mas a gente via aquela bola vermelha de fogo passando, sabe? E são cenas que eu jamais vou esquecer. Então ali eu pensava em quê? Eu pensava na minha filha, eu pensava no meu filho, eu pensava na minha família, o que seria das pessoas que gostam de mim sem eu aqui, né? Falar que assim, acabou a vida para mim. Né? Então era isso que passava pela minha cabeça. E a vontade de acertar, hoje ela é muito maior. Se eu errar, e eu vou errar, eu não sou perfeito, você que está me assistindo pode ter certeza absoluta que se eu errar na Prefeitura de Belo Horizonte, é tentando acertar para melhorar a vida das pessoas, principalmente das pessoas mais simples e daquelas que mais precisam. Pode ter certeza disso. Álvaro, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, obrigada por essa entrevista. A gente encerra aqui o Em Minas de hoje, mas esse bate-papo continua na internet, então você que quer continuar acompanhando a nossa conversa, vai para o YouTube do Portal UAI, que a gente segue por lá. E a íntegra desta entrevista você acompanha amanhã no Jornal Estado de Minas. Obrigada pela companhia, pessoal. Álvaro, muito obrigada. Obrigado a vocês. Estamos de volta com o programa Em Minas e agora com um bloco específico, especial para você que nos acompanha pelo YouTube do Portal UAI. O convidado de hoje, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Álvaro, muita coisa ainda para a gente conversar, muitas perguntas que a gente precisa aqui fazer para você. E eu já começo perguntando sobre a pesquisa divulgada recentemente pelo Estado de Minas, que fala aí sobre o seu governo, está super, tá ali, a balança está para cima. Mas um ponto citado pelos belo-horizontinos que causa maior insatisfação é o transporte público. Então, o que o Álvaro Damião pode dizer para a gente hoje sobre o transporte em Belo Horizonte? O que pode ser feito para melhorar o transporte, a vida do cidadão que precisa ir e voltar para casa e está contando aí com o transporte? Sobre a pesquisa, primeiro, agradecer, porque a gente tem 42% de aprovação numa pesquisa com 3 meses apenas no mandato de prefeito da cidade.
Então, primeiro agradecer a todas as pessoas que confiam na gente e falar para todas as outras que pode confiar, porque nós estamos ali para trabalhar. E trabalhamos 24 horas se precisar, gostamos muito do que estamos fazendo, apaixonados pelo que estamos fazendo e pela nossa cidade. Se tiver algum erro, é um erro tentando acertar, tentando melhorar a vida das pessoas mais simples e das que mais precisam. Transporte público em Belo Horizonte ele é um problema antigo. Eu sou da capital, eu conheço o transporte público. Eu sou frequentador, eu sei o que é o 1502, o Guarani, eu sei o que é o 1504. Você perguntar para mim, 1505 é o Tupi, o 100 é o Barreiro, 1144 é a Independência, a região do Barreiro. Eu sei o que é o transporte público em Belo Horizonte, mas sei também que nós temos a frota mais nova de todas as capitais do Brasil dos últimos 5 anos. Eu sei também que o nosso transporte público, ele precisa de melhoria, mas os nossos ônibus são novos, de qualidade, né? Nós precisamos de mais ônibus, precisamos de aumentar a nossa grade de horários, precisamos atender à noite, porque não atende à noite, precisamos de um atendimento melhor no final de semana? Precisamos. Mas nós não podemos generalizar e falar que o nosso transporte público é ruim, porque o nosso transporte público ele é bom, ele falha em algumas coisas e é nisso que a gente vai entrar para poder consertar. E a gente já está conversando com o Cetra, eu faço reuniões com o Cetra, eu converso, eu participo das reuniões, não é só a Secretaria de Mobilidade que faz, não é só a BH Trans que faz, eu participo disso tudo, eu quero melhorar o transporte público de Belo Horizonte ouvindo as pessoas. E uma das coisas que as pessoas mais reclamam é sobre os horários, é o ônibus não passar lotado. Então é essa grade de horários que nós estamos discutindo com o setor, né? Não existe a possibilidade de eu fazer transporte público em Belo Horizonte sem conversar com quem é especialista, com aqueles que fazem o transporte público, que eles já fazem há anos, né? A gente tem que trabalhar e a gente está fazendo isso. Nós vamos reformular logo em breve, muito em breve mesmo, até o final do ano eu acredito que nós já vamos ter algumas gratas surpresas para o povo de Belo Horizonte em relação ao transporte público. Mas posso dizer que o que começou com o FUAD nós estamos continuando, que é o Tolerância Zero, por exemplo. E o que é o Tolerância Zero? Antes, aqui no estado de Minas, na TV Alterosa, no grupo em geral, na imprensa em geral, todo dia você via um ônibus quebrado mostrando que tinha goteira dentro de ônibus, ar-condicionado que não funciona. Hoje isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. São 2.800 ônibus rodando pela cidade. Isso pode acontecer, mas é caso isolado. Isso não acontece mais como acontecia. Você vai ter dificuldade para conseguir essa imagem e colocar no jornal, porque não tem mais ônibus rodando dessa forma. E o que é isso? É o Tolerância Zero. A prefeitura está nas garagens todos os dias olhando os ônibus que saem. E aqueles que não têm condições de sair não estão saindo. Pode passar um ou outro? Pode, porque é natural isso acontecer. São muitos os ônibus. Mas nós estamos atentos, nós vamos mudar a grade, nós vamos atender de madrugada e vamos atender no final de semana como não vinha acontecendo. Agora, um ponto positivo da pesquisa também divulgada pelo Estado de Minas são as obras de infraestrutura, né? O que você pode dizer aí? Há algo ainda planejado? O que já está em andamento? A gente já tem as obras acontecendo em Belo Horizonte, por isso elas foram mostradas nas pesquisas. As pessoas sabem, né, no fundo, que as encostas elas não atacam mais as pessoas mais simples, dos bairros mais simples da cidade, como atacavam. Antes caía pedra, você não consegue. Uma pessoa que mora próximo de uma encosta, Carol, ela não consegue dormir. É só um trovão passar um trovão que a pessoa já fica alarmada dentro de casa. Ela não sabe se ela vai poder dormir com tranquilidade ou não. Hoje, nós não temos mais esse problema. São mais de 300 encostas em Belo Horizonte, todas elas protegidas. Nós não tivemos problemas com a chuva esse ano, como já tivemos em outras épocas. Nós tivemos pequenos alagamentos. Nada comparado com 3, 4 anos atrás. Por quê? Por causa das obras que estão sendo feitas, pelas contenções que estão sendo espalhadas por toda a cidade. É na Vilarinho, é no 1º de Maio, é na região do Barreiro, é na Tereza Cristina. Olha a realidade de quem mora na Tereza Cristina hoje com aquela de quem mora lá e que estava lá 3 anos atrás. Então isso tudo está mudando e as pessoas estão vendo. Então o que acontece com a pesquisa? Essa pessoa foi perguntada. Então essa pessoa fala, olha, eu não conseguia sair de casa, hoje eu consigo sair de casa na chuva, né? Então, essas mudanças estão acontecendo, mas nós vamos continuar fazendo, nós temos muitas outras por vir, as principais, elas podem ser consideradas, por exemplo, vou dar exemplo aqui porque todo dia acontece uma coisa, Belo Horizonte é uma cidade que a partir de agora ela está pulsando, e eu ando por toda a cidade. Nós temos a trincheira da Cristiana Machado, né?
que é uma realidade que as obras já começaram em frente à Igreja Católica, a Faminas, no final da Cristiano Machado, para quem vai para o aeroporto de Confins, né? Para quem vai para a região de Lagoa Santa, aquela região ali. Nós temos o anel rodoviário, que a partir de agora é nosso, é de Belo Horizonte. Nós temos obras para fazer ali, nós vamos melhorar a vida das pessoas que passam pelo anel rodoviário. Eu não quero mãe nenhuma passando pelo que eu já passei, como pai, por exemplo. Quando a minha filha fala, onde você está? Estou no anel rodoviário. Você sabe disso. Não passa por aí não, minha filha, pelo amor de Deus. Vai por outro lugar. Outro caminho. Não é verdade? É. Eu não quero mais essa mãe falando isso. Eu vou trabalhar muito, incansavelmente, para mudar a história do anel rodoviário. Eu quero... Vai acontecer acidente? Claro que vai. Acontece em São Paulo, no Rio, em todo lugar acontece. Mas não na proporção que acontecia e na magnitude que acontecia. Então tem obras previstas para o anel? Tem obras previstas para o anel, a gente vai... Radares já foram instalados? Isso, minimizar o impacto, sabe, dos grandes acidentes que acontecem no anel rodoviário, diminuímos a velocidade na via expressa. Para quê? Para minimizar o impacto dos acidentes. Às vezes a pessoa não entende, porque a pessoa acha que é só o carro que passa na rua. Não, tem gente atravessando ali. Eu tenho que pensar no fluxo de carro, claro que tenho que pensar, mas eu tenho que pensar na pessoa que atravessa. A via expressa, onde nós diminuímos a velocidade, isso não diminuímos, na verdade, nós só equiparamos, porque a via expressa aqui embaixo, na Tereza Cristina, 60 km por hora. A via expressa, nesse percurso que a gente igualou, era 80. A via expressa em Contagem é 60 km por hora. Cristiano Machado é 60, Antônio Carlos é 60. Então eu só equiparei as grandes avenidas. Sim. Porque a Via Expressa hoje é uma grande avenida. É uma avenida, né? Não é uma via expressa de expressa, não tem mais... De expressa da década de 80. Só o nome. Da década de 80, quando o número de carros que passava por ali era um terço do que passa hoje. O número de ônibus e caminhões que passavam ali, um terço do que passa hoje. Sim. Mudou, a realidade mudou. Então, preservar a vida das pessoas e cuidar dessas pessoas. Minimizar, pelo menos minimizar o impacto dos acidentes em Belo Horizonte. Ainda falando sobre as obras, porque imagino que tenham muitas, falou que Belo Horizonte atualmente é uma cidade pulsante, não deve dormir, inclusive nos projetos, né? Há também aí, nós noticiamos recentemente a construção, as obras da Casa da Mulher Brasileira. Que projeto sensacional também, né? A Casa da Mulher Brasileira, ele quando foi abraçado pela Prefeitura de Belo Horizonte, dá-se o crédito, e eu não posso deixar de dar, ele é um projeto do governo federal. Sim. E aqui em Belo Horizonte a gente arca com 6 milhões dos 16 milhões que são colocados ali para poder construir aquela obra e depois, obviamente, é a Prefeitura de Belo Horizonte que vai cuidar, né? Toda a estrutura será feita por nós. A mulher que eu apresentando o programa aqui na TV Alterosa, por anos, quantas vezes eu já falei, infelizmente é uma realidade, não precisava nem de construir um local desse, né? Porque a mulher não tem que ser agredida. Não tem que ser vítima de violência. Não tem que ser vítima de violência. Mas é uma realidade, então eu tenho que viver com essa realidade. Né? Eu tenho que melhorar a vida dessas pessoas que são agredidas pelo companheiro em casa. Essa pessoa, ela é agredida, aí ela procura, é uma delegacia, é um outro lugar, aí chega e conta a história. Aconteceu assim, assim, assim. Aí depois você vai no outro lugar, tem que contar a história de novo. Ela conta 30 vezes a história, olha que sofrimento. Não bastasse o sofrimento da agressão, tem que contar a história 30 vezes. Agora não, com a Casa da Mulher Brasileira, ela vai lá, vai contar a história uma vez só e ela será encaminhada para tudo que ela tiver de ser encaminhada ali dentro. Inclusive tem espaço lá, sabe para quem? Para o agressor. Tem um espaço para o agressor. Sabe que espaço que é esse? Uma cela. Vai ter, e vai ter mesmo. Vai ter mesmo para aquele que engraçadinho, que gosta de agredir mulher, o espaço que é da mulher, vai ter um cantinho para ele lá. É o cantinho de pensamento, para ele saber a porcariada que ele fez na vida dele e da pessoa que ele agrediu. Vamos falar um pouquinho mais sobre mobilidade. A faixa exclusiva para motocicletas é um projeto, é uma possibilidade aqui em Belo Horizonte? Pode colocar, pode usar outro verbo aí, é realidade. É? Realidade. Vai ser implantada a partir de agora, a gente já vai definir essa situação. E vai ser a primeira pelo menos, porque a gente vai ver o impacto, né? Vai ser na Via Expressa, justamente nesse lugar onde eu tive que adaptar os 60 km por hora, porque ali também eu sabia que vinha uma pista exclusiva para motocicleta ali. A gente já inaugura nos próximos dias, no próximo mês. Oh, coisa boa. Agora vamos falar também um pouquinho sobre moradores em situação de rua, uma realidade que Belo Horizonte enfrenta, né? E atualmente, por números oficiais, são cerca de 5 mil pessoas vivendo nas ruas da capital. A gente sabe que pode ser que esse número seja maior, mas
qual é o olhar do Álvaro Damião hoje para as pessoas em situação de rua e o que a gente pode fazer para melhorar a situação em Belo Horizonte? Primeira coisa que eu falo e falo sempre é que morador de rua não é problema. O problema é morar na rua. Morar na rua é o problema. Morador de rua é uma pessoa que eu tenho que tratá-lo da forma como ele tem que ser tratado. Eu tenho que cuidar dele como eu cuido de qualquer outra pessoa na minha cidade. Eu tenho que oferecer para ele as condições para ele sair dali. Então nós estamos fazendo todo um projeto, isso não é em Belo Horizonte, isso é em Belo Horizonte, é nas cidades da Grande Belo Horizonte, isso é todas as capitais do país vivem com esse drama hoje. Todas as capitais mundo afora vivem com esse drama. E nós aqui, como que nós estamos atuando? Primeiro é ter o real número, é saber que número é esse e como trabalhar esse número. E não é um problema da prefeitura, isso não é a prefeitura vai resolver, não, a prefeitura não vai resolver. A prefeitura vai participar da solução, junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça, junto com associações, ouvindo essas pessoas, entendendo por que ela está ali, sabe? Entendendo por que ela está ali e oferecendo para ela um lugar melhor para ela ir. Mostrar para ela que ali não é o lugar. Falar, olha, você estava aqui porque você não tinha isso aqui. A partir de agora eu estou te oferecendo para você não precisar de estar aqui mais. É isso que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo o estudo, mas não significa dizer que enquanto estamos fazendo esse estudo, que a gente não está atuando. Nós estamos atuando em toda a cidade, mas dentro de um planejamento. Não é chegar lá falando com essas soluções que eu vejo na internet, a solução para isso, para aquilo. Solução você consegue para um número de 500 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Para mais de 5 mil. Para 5 mil, para 7 mil ou para 10 mil pessoas, não é solução assim de um dia para o outro que você vai conseguir. Até porque se fosse simples assim, eu acho que esse problema, se é problema, nem existiria, né? Álvaro, como é que é a sua relação hoje com a Câmara de Vereadores? Tranquila demais, graças a Deus. Por quê? Porque eu estou fazendo só o que tem que fazer. Eu estou mostrando para a cidade de Belo Horizonte, com muita transparência, e, consequentemente, para os vereadores e vereadoras de Belo Horizonte, que eu estou ali para trabalhar e que eu quero o mesmo que eles querem. O que nós queremos? Nós fomos eleitos para quê? Eu fui eleito vice-prefeito, Fuad foi eleito prefeito, os 41 vereadores e vereadoras foram eleitos para quê? Para melhorar a vida das pessoas que moram no município ou que passam pelo município de Belo Horizonte. Então, o nosso pensamento tem que ser o mesmo, né? Nós não estamos ali, eu não vim no mundo ou ao mundo para avacalhar a vida de ninguém. Eu não estou aqui para poder participar de situações negativas que vai prejudicar um vereador ou uma vereadora. Isso aí ficou bem claro para todos eles. Nós temos que trabalhar juntos para melhorar a vida. Não significa dizer que o vereador vai aprovar um projeto que ele não quer, nada disso. Até porque todos os projetos, sem exceção, todos os projetos que serão enviados para a Câmara de Vereadores são para melhorar a vida do povo de Belo Horizonte. Não vai nenhum projeto pessoal lá. Eu não vou mandar nenhum projeto para resolver problema meu. Eu não vou mandar nenhum projeto para resolver problema de grupo A, grupo B. Não, eu vou mandar projetos para resolver problemas da cidade de Belo Horizonte. Então, acredito que a maioria queira resolver os problemas da cidade de Belo Horizonte. E não temos problema nenhum. Criou-se muito isso por causa da eleição para a presidência da casa. Nada, Juliano é meu amigo, converso muito com o Juliano. Mostrei isso claramente agora na minha saída do país para ele poder assumir, porque é dele, é de direito. Ele foi eleito presidente da casa, ele é o meu vice. Ele é o meu vice, é de direito dele, sabe? E a gente tem que entender que processo político é processo político. Processo político ele vem, chegou, passou, foi embora. E você vai ficar vivendo aquele processo? Não, você tem que viver o que aquele processo vai te oferecer a partir de agora. E é isso que a gente está fazendo. Seu mandato, esse vai até 2028, como é que você enxerga Belo Horizonte aí nos próximos anos, lá em 2028? Como é que você vê? Eu quero uma cidade mais segura, eu quero a cidade onde a mãe não precisa se preocupar tanto com a filha, quando a filha ou o filho passar, o neto, num anel rodoviário. Eu quero uma cidade mais limpa, mais organizada, quero uma cidade mais moderna, uma cidade com visão de futuro. No que se refere à visão de futuro, obras pela cidade, obra no transporte, melhorar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas possam ficar mais tempo dentro de casa, chegar mais cedo em casa, sabe? Sair um pouquinho mais tarde de casa para chegar no trabalho, ficar um pouco mais com o filho dela, e aquele filho dela, que ela confiar em mim e colocar na escola pública do meu município, cuidar dessa criança como se ela fosse minha,
cuidar do professor que dá aula para essa criança como se ele fosse o meu professor, como se ele fosse o professor que ele é, sabe? É cuidar dessas pessoas, cuidar da pessoa que está na escola pública, é cuidar das pessoas que dependem do sistema de saúde do município para poder viver no dia a dia dele, cuidar das pessoas. E durante esse tempo nós vamos passar o tempo todo fazendo isso. Nós vamos ficar, estamos fazendo 4 anos fazendo isso, pensando todo dia, o que é que eu faço para melhorar a vida dessas pessoas? Eu ando no meio das ruas, eu converso com elas, eu passo pela calçada, eu ligo para o secretário, eu mando áudio na hora, eu faço vídeo. Falo, olha que buraco é esse aqui, que negócio mais horroroso. E é verdade. E no outro dia está o pessoal, o prefeito é porque já está fazendo lá a parte de baixo, mas vai chegar em cima. Eu falei, não, tá chegar em cima, a dona está xingando eu aqui. Ué. Você considera esse um diferencial que o jornalista Álvaro Damião trouxe para a Prefeitura de Belo Horizonte? Foi, considero. Considero porque é a visão de quem conversa com as pessoas, né? Porque isso aqui é conversar com as pessoas. Eu fiz isso a minha vida toda, no rádio, na televisão, conversar com as pessoas, né? Hoje eu converso com essas pessoas nas ruas, mas tem um outro detalhe por trás disso tudo, Carol, sabe o que é? Por que eu me tornei também o jornalista que eu me tornei? Porque eu já era essa pessoa antes de ser jornalista. Eu não virei jornalista para poder ser comunicativo. Foi a comunicação que me fez ser jornalista. É o contrário. A comunicação me fez ser o jornalista que eu sempre fui, e esse jornalista e essa comunicação me fez ser o prefeito que eu sou. Eu não ando nas ruas, eu não cumprimento as pessoas para poder fazer média ou para poder aumentar a popularidade. Não, é porque ele já faz isso. Você que não sabia. Às vezes a pessoa pergunta, mas é ele aqui? Fala, mas ele vem aqui? Ele vem a vida toda. É porque agora que ele é prefeito, mas ele sempre veio aqui. Ele sempre passou por aqui. Eu sentei no restaurante aqui em frente aqui esses dias, aí tinha uma senhora do meu lado lá, falou que assim, o prefeito aqui. Aí o rapaz do restaurante, que eu almoço aqui em frente à TV, porque eu vivi minha vida aqui, falou, mas ele sempre senta nesse cantinho ali, ó. Ele vem sempre. Já é o seu costume e você não mudou isso porque tornou-se prefeito. Nada, não pode. Você tem que viver a vida, tem até que curtir o mandato, sabe? Deus está me dando uma oportunidade que ela é única. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa. Falar em mandato, 100 dias à frente da prefeitura, hein? Qual o balanço que você faz desses 100 dias? O primeiro grande desafio é a filosofia de trabalho. É mostrar para as pessoas que você tem a sua filosofia. Não é que eu quero mudar a prefeitura. Eu respeito todos os outros prefeitos que passaram pela cidade. Eu não sou melhor nem sou pior do que ninguém. É apenas filosofia, sabe? É uma nova visão. A visão era errada? Não vou falar que a visão era errada, não é nada disso. É apenas implantar a minha filosofia. E qual que é a minha filosofia? A minha filosofia é destravar a cidade. Por quê? Porque eu sinto que ela estava travada. E por que você sente isso? Porque eu moro aqui, sou eu que converso com o dono de bar, que reclama comigo, que não pode colocar uma mesa na calçada. Sou eu que converso com o dono do bar, que reclama comigo, que não tem ônibus de noite e por isso ele tem que fechar a cozinha mais cedo. Sou eu que reclamo. É comigo que o rapaz reclama que o alvará dele não sai e que a padaria dele já era para ter sido inaugurada há mais de 2 meses atrás e até hoje não foi inaugurado só porque tem um negocinho lá que tem que olhar e não libera o alvará do rapaz. Então são essas coisas que eu estou destravando. Eu estou destravando a cidade para ela poder crescer. Eu nasci no bairro Concórdia. Eu conheço o bairro Concórdia que fica a 15 minutos a pé do coração da cidade, que é a Praça 7. Sabe quantos prédios tem no meu bairro, no bairro onde eu nasci? Nenhum. Nenhum, por quê? Porque a construção não permite. A construção não permite. Aí o que acontece? Os lotes lá são lotes de família, mas não é porque é tradição do bairro ser lote de família, é porque não tem para quem vender. Quem é que vai comprar um lote com uma casa lá se você não pode construir um prédio ali? Quem vai comprar esse lote? Como é que eu faço isso? Esse é um dos entraves que você também pretende... Melhorar, colocar as pessoas mais próximas da cidade. E para isso eu tenho que verticalizar parte da cidade. Eu trabalhei no bairro Lagoinha a minha vida toda, na Rádio Itatiaia. Eu sei o que é o bairro Lagoinha do lado do centro. Do lado não, ele está no centro. O bairro Lagoinha está no centro. Então eu tenho que verticalizar parte do Lagoinha sim. Eu tenho que fazer que o Barro Preto seja extensão do Santo Agostinho. É Lourdes, Santo Agostinho e Barro Preto, os três no mesmo nível. Eu tenho que fazer o Barro Preto virar extensão do Santo Agostinho, para as pessoas morarem mais no Barro Preto, para as pessoas morarem mais no Concórdia, morarem mais no Lagoinha, ficarem mais próximos do centro, mais próximas do metrô. E aí eu vou diminuir o número de pessoas que utilizam carro para ir trabalhar, porque a pessoa já está ali, ela trabalha ali próximo. Eu vou diminuir o número de pessoas que utilizam o carro para ir trabalhar, que utilizam o carro para ir no centro. Eu vou fazer as pessoas voltarem para o centro.
Voltando para o centro, eu volto com a segurança no centro, eu volto a iluminar o centro. Por que o centro está escuro? Está escuro porque à noite lá não tem residencial, não tem loja nenhuma funcionando, os prédios estão tudo pagado. Hein? Quem é que vai deixar a luz acesa de noite? Então eu tenho que ter mais prédios residenciais no centro da minha cidade para eu poder iluminar a minha cidade. Todos esses são desafios dentro de uma filosofia que você pretende destravar à frente da prefeitura, Estamos destravando em todos os ambientes. Antes, para você fazer um grande evento, não precisa ser grande não, qualquer evento que você for fazer em Belo Horizonte, para você conseguir fazer uma corrida de rua em Belo Horizonte, é um sacrifício danado, um sacrifício para você conseguir a liberação. A prefeitura dava o alvará, a liberação para você fazer o evento, seja na praça, seja particular, seja no lugar onde você alugou para poder fazer o evento, 24 horas antes. Isso é uma maldade. Como é que a pessoa vai se preparar? Eu vou ficar fazendo uma semana de propaganda no rádio, na televisão, onde eu for fazer, se eu nem tenho certeza se vai acontecer. Que vai acontecer ou não, porque a prefeitura não liberou. Que é isso? Hoje, com 10 dias, em 1 hora, 2 horas, você consegue a liberação, você já sabe se o evento pode ser feito ou não. No que se refere às liberações que a prefeitura tem que dar. E até isso pode tornar Belo Horizonte mais atrativa culturalmente, né? Pergunta para qualquer promotor de eventos hoje. Eu conheço, eu estou frequentando, pergunta que eles vão falar. E eles vão falar. Eles vão falar, que é isso? Mas mudou assim, da água para o vinho, foi 3 meses, esse cara fez uma realidade aqui que não existia. E tem 4 anos que era assim, tem 5, tem 10, sei lá quanto tempo que tinha, que era assim. Era assim para a construção. Para você poder construir em Belo Horizonte, puxa vida, parece que quem quer construir, quem quer empreender na cidade, que ele é inimigo da cidade. Não, eu dou o recado direto para você que é empreendedor. Eu quero ser seu parceiro. Eu quero que você empreenda em Belo Horizonte, eu quero que você construa em Belo Horizonte. Aqueles que deixaram a capital, que foram construir em Campinas, que foram construir em São Paulo, no Rio de Janeiro, voltem, porque eu vou oferecer para vocês o mesmo que eles ofereceram para tirar vocês daqui. E aqueles que estão aqui, eu não vou deixar você sair. Se você quer ficar aqui, você vai ficar, porque eu vou dar a mesma condição que São Paulo dá, que o Rio dá e que o interior de São Paulo dá. Eu vou te dar a condição para você poder fazer aqui. São 100 dias de muitos que ainda virão, Álvaro, sem dúvida. E eu encerro essa entrevista de hoje do mesmo jeito que você começou, pensando, poxa, que já estive aqui nesse estúdio da TV Alterosa, estou de volta como prefeito. O que isso significa para você, o que isso representa para você? Você sente assim que você realizou um sonho, a sua família, como é que é? Você se sente orgulhoso? Orgulhoso. Sonho não sei, porque eu nem sei se algum irmão meu, parente meu, sonhava que um dia eu fosse virar prefeito. Pode sonhar lá no fundo, lá, sei lá. Mas é assim, ter a certeza absoluta que Deus tinha um propósito para mim. Nesse mesmo estúdio, aqui onde eu estou, eu entrei numa segunda-feira, às vezes a pessoa que está me assistindo não sabe, mas eu entrei numa segunda-feira destruído, sem saber, inclusive, o que eu ia falar no ar. Sabe por quê? Porque no domingo antes, eu tinha perdido uma eleição para deputado federal, há 3 anos atrás. Aí numa segunda-feira eu entrei aqui para tentar justificar, falei, como é que eu justifico? Qual que é a imagem que eu vou passar? Né? Mas eu fiz o programa, mas eu me perguntava, poxa Deus, você não quis isso para mim? Eu acreditava tanto que o senhor quisesse, né? Queria isso para mim. O futuro guardava outras coisas. Então é isso, é acreditar em Deus, é saber que eu sou o orgulho da minha família, mas o meu também, o meu irmão, ele é meu orgulho. Ele é meu orgulho, mesmo ele não sendo prefeito, mesmo ele não tendo a condição que eu tive, ele é meu orgulho. Porque se eu estou aqui é porque meus irmãos abriram mão da juventude deles para poder me criar, que eu sou o caçula da família. A minha família é sempre muito pobre, muito difícil. Meu pai morreu 1 mês antes de eu nascer. Minha mãe criou 8 filhos sem a presença do meu pai. E com pensão de um policial militar na década de 70. Imagina o sofrimento dessa mulher para criar todo mundo. Ninguém nunca passou por uma delegacia, nem para poder prestar depoimento, sabe? Então ela teve muita dificuldade. E os meus irmãos, eles tiveram que abrir mão da adolescência deles para trabalhar. E trabalhar para ajudar a minha mãe a cuidar dos pequenininhos. Então se os meus irmãos não tivessem feito o que eles fizeram por mim, eu nem estaria aqui. Eu nem estaria aqui. Então se eu sou o orgulho deles, eles podem ter certeza absoluta que eles são meus orgulhos também.
É uma gratidão familiar. Sempre. E a sua história também, né, Álvaro, não só à frente da prefeitura, o seu trabalho também como jornalista, pronto aí, ó, desencadeou, chegou até aqui. Orgulho de jornalistas como eu também, por exemplo, que fiz parte da sua história desde 2008, lá atrás, quando trabalhamos juntos. É um orgulho muito grande te ver hoje à frente da prefeitura. É claro que a gente espera algumas coisas, pode ser que a gente também cobre. E cobre mesmo. Sabe por que eu quero a cobrança? Porque a cobrança me incentiva a fazer. Às vezes é porque eu nem pensei em fazer isso que você acabou de falar. Tem pessoas que me falaram que assim, eu lembro de uma jornalista. Eu fui inaugurar a praça da rodoviária, aí me fez a pergunta sobre a Praça do Papa. Aí falou que, prefeito, a Praça do Papa não vai liberar não vai inaugurar a Praça do Papa, já falou que ia inaugurar no final do ano passado e até hoje nada. Eu falei que assim, olha, lá temos um problema, a pedra do piso é tombada, não sei o quê, tá? Expliquei, né? A explicação que é explicação mesmo pelo atraso na obra. Ela falou, tá, então, prefeito, libera uma parte da praça, faça a parte de baixo. Eu fui, olhei para ela e falei que assim, tem razão, não tinha pensado nisso não. Saí de lá e fiz uma reunião. Saí de lá, fiz uma reunião com o secretário e falei que assim, a jornalista lá tem razão. Por que não libera uma parte da praça? Ela falou assim, prefeito, atrasou, mas agora as pedras já estão chegando. Se o senhor parar para fazer isso agora, as pedras que demoraram tanto, que é o piso, agora está chegando. Eu falei, então depois numa próxima entrevista vou explicar para ela. Ó, só não fiz a parte de baixo primeiro, porque a parte de cima, quando você me cobrou, já estava para fazer. Mas é aprender todos os dias com as pessoas e ter humildade. Ter humildade para reconhecer que eu não sou dono da cidade, eu não tenho que fazer a cidade que eu quero. Eu tenho que fazer a cidade que o povo de Belo Horizonte quer e merece. E para eu fazer isso, eu tenho que ouvir as pessoas. Álvaro, muito obrigada pela entrevista, obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá? As portas da TV Alterosa estão sempre abertas, você sabe disso. Obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. A íntegra da entrevista você acompanha amanhã no Jornal Estado de Minas. Obrigada, pessoal, e até semana que vem.